Ter um profissional ou equipe para gerenciar os serviços não especializada. E é mais ou menos o seguinte: você vai contratar um pintor para consertar seu carro? Duvido. A não ser que o pintor seja também mecânico. Ou o contrário, você vai contratar um mecânico para pintar sua casa? É mais difícil, mas pode ter um mecânico que saiba pintar. Em ambos os casos, eu não sei consertar meu carro, a não ser trocar o pneu. Fora isso, eu não vou ter noção para onde vão as coisas. Pintar a casa eu ainda dou uma arriscada, mas tem coisas que a gente precisa ser especializado, que a gente precisa estudar, que a gente precisa ter conhecimento. E tem coisas que a gente consegue fazer. Exemplo, pintar a casa. Eu posso comprar uma tinta, pintar uma parede. Ah, não vai ser a melhor parede, não vai ficar mais bonita, mas eu fiz. Gestão de telecom, muita gente acha que é assim. Ah, bota para fulano fazer, para fulana fazer, e a pessoa vai lá e administra os serviços. Mas, no meu ponto de vista, é uma péssima forma de você reduzir custos. É colocar uma atividade que, na prática, deveria ter uma equipe ou uma pessoa especializada para aquilo, fazendo diversas outras ações. Existem empresas, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quais são as formas de você ter alguém especializado? Ou você tem um funcionário, ou você tem um prestador de serviços, que é o modelo que eu faço. Eu presto serviço para algumas empresas e até para algumas pessoas. Ou você tem um funcionário, ou você tem um prestador de serviço, ou você tem um prestador de serviço que você locou a mão de obra para estar dentro da sua empresa. Em resumo, é isso. Ou, vou dar outro exemplo, você tem um funcionário, mas que ele não faz só isso, ele faz outras atividades, inclusive a gestão dos serviços de telecom. Entendeu que existem várias possibilidades? Só que, o que é ser especializado? No mínimo, por exemplo, a pessoa fez um curso, a pessoa tem uma capacitação, a pessoa tem uma estrutura, ou o que eu já vi também, a pessoa vivenciou junto a um especialista diversos anos e ela entendeu como é que faz e ela faz aquela atividade. Ok, ela ganhou conhecimento. Já se ela faz sozinha e não consulta nada, apenas está lá fazendo, você gestor de telecom, você gestor dessa pessoa, você dono da empresa, você vai ter uma pessoa que carece de qualificação e de capacitação. Você vai ter soft skills, hard skills, habilidades técnicas e habilidades comportamentais, que pode ser bom ou pode não ser. Então, por isso que, se você não tem, no mínimo, essa noção, se a pessoa tem as habilidades ou não, você pode estar perdendo dinheiro. Exemplo, uma pessoa que está fazendo aqui as funções, ela não sabe fazer uma auditoria, não sabe fazer, por exemplo, algumas ações para gerenciar o negócio, na visão do serviço telecom, ela pode não ter as ideias ou os raciocínios, vamos dizer assim, para otimizar os custos da empresa da melhor forma que a empresa precisa. As mudanças de planos, renovações de contrato, otimizar valores. Tem diversas coisas que o profissional faz, seja no dia a dia, se você tiver a pessoa lá todo dia, ou quando for necessário. Então, o ideal é você ter alguém que tenha capacitação, que tenha conhecimento. Por isso que estou te passando essa informação para você entender. Se não tem, no meu entender, é um péssimo hábito para reduzir custos. Porque você pode estar engordando mais o teu contrato do que otimizando. E normalmente, por exemplo, meu serviço, eu ganho pela redução que você teve. Quem é meu aluno e vai prestar serviço, provavelmente vai fazer da mesma forma. Ou seja, você não vai aumentar o seu contrato, de qualquer forma você vai diminuir. A economia ela vai vir de qualquer maneira. É isso que um profissional, normalmente, como gestor de telecom, ele vai buscar. Ele vai fazer com que você, economizando aquele valor, você me pague. E lógico, não é 100%, tá? É um percentual daquela otimização que foi feita. Certo? Um exemplo. Outras coisas que podem acontecer, tá? Quem são os envolvidos da gestão de telecom? Um gestor de telecom que passa pelas minhas mãos, ele vai saber. Quem é fulano, quem é fulano. Gente, quando pensa em gestão de projetos, existem os stakeholders, ou seja, os envolvidos. Quem são as peças-chave? Você tem contato com elas? Quem é da prestadora? Quem é dentro da sua empresa? Quem são X, Y, Z? Quem são os envolvidos? Outra coisa é funções e atividades. Uma pessoa pode ser focada só na parte de faturas, faturamento, gestão de pagamento, por aí vai.
Outra pessoa na parte de logística, se a sua empresa precisar fazer vários deslocamentos, 2 equipamentos, dos chips e por aí vai. Outra pessoa pode ser focada só em negociação. E existem algumas formas de dividir. Você sabe, você não sabe como é que é essa composição. O profissional que está hoje, ele tem essa noção? Então são coisas que você tem que pensar. Ele está capacitado? Ele está qualificado? Se você está vendo isso aqui, no mínimo você está buscando essa qualificação, ou você quer que a sua empresa tenha, ou você quer fazer isso para o seu contrato de pessoa física. Dos 3, um deles ou mais. Não tem para onde correr. Então você tem que buscar isso. Um exemplo é conteúdos gratuitos, conteúdos que você busca. Por exemplo, no meu canal tem um monte de coisa. Você tem lá diversas informações. Então a pessoa que já busca isso, no meu entender, ela já está buscando uma qualificação. Então já é um passo a mais do que uma pessoa que não busca. No meu entender, é isso. Cargos. Existe, por exemplo, executivo de negócio, ou executivo de sucesso do cliente, ou eu posso ter uma pessoa só para fazer o suporte dos clientes. Cliente que eu digo, se você tem um cliente que, vamos supor, você é a empresa, você tem as pessoas que utilizam o serviço e a pessoa dá suporte, essas pessoas que utilizam telefone celular, fixo e banda larga, fala com esse suporte. Esse suporte, no meu entender, ele tem esses clientes. Se ele entender dessa forma, vai ser mais fácil ele prestar o serviço. Pelo menos para mim, fica mais fácil. Que ele entende que não é porque a pessoa está do lado dele que ele não vai atender da melhor forma possível. Ele tem que fazer isso. Então, aqueles clientes daquela área de suporte. E pode ter uma outra pessoa da empresa que cuide de outras áreas. Então, quais são os cargos, atividades, funções? Isso é a parte de conceito de qualificação profissional, onde a pessoa está inserida, qual é o perfil dela. Então entenda, isso aqui, no meu raciocínio, se a pessoa está lá fazendo atividade e não sabe disso, ou não tem o conhecimento, ela vai fazer atividade, como eu te disse. Pintar uma parede, você pegar a tinta, você vai. Mas existem pintores e pintores. Ou você vai pintar um quadro, vai ser um Michelangelo da vida, um Picasso. Cada um tem sua forma de pintar. Então, se você tem uma qualificação, capacitação, sua parede ou seu quadro vai ficar muito mais estruturado, desenhado para atingir o objetivo que você quer. Que nesse caso aqui a gente quer reduzir custos com os serviços de telecom. Então, se você não faz ou não tem uma equipe, uma pessoa qualificada, você provavelmente vai ter um contrato mais gordinho. E simples. Isso aqui eu coloquei, tinha esquecido. Qual a diferença de você ter Neymar num time de futebol, ou seja, só o time sendo ele, apenas um jogador, contra 30 crianças? Se você botar na internet, não Neymar, mas já existem vídeos de 3 profissionais com diversas crianças, não sei nem a quantidade. É a mesma coisa aqui. Meu amigo, um jogo de futebol, o foco é fazer gol. Se você botar Neymar contra 30 crianças, estou dando um exemplo aqui, provavelmente o Neymar vai ganhar de lavada. Então a mesma coisa é qualificação profissional. Você tendo 30 profissionais não qualificados e um profissional qualificado, é uma grande diferença. E aí, eu não estou aqui especificando a quantidade percentual, estou dando um exemplo. Que um profissional qualificado, ele sempre vai te dar muito mais valor, muito mais gerar benefícios do que uma pessoa que não tem aquelas informações. Porque, na prática, é quando eu entrei no Exército. Quando você entra no Exército para ser militar, lógico, as mulheres têm muito mais dificuldade de entrar no início, os homens, alguns também têm dificuldade, mas quando você entra, você entende e enxerga outro mundo. Que, na prática, aquela pessoa, aquele militar que está lá um cargo maior, é porque ele entrou naquilo mais antes, ou tem mais experiências. Aqui é a mesma coisa. Eu só aprendi isso mais cedo que você. Eu só tive experiências diferentes de você. A gente não tem nada de diferente além disso. Experiências, raciocínio, forma de pensar. Aqui, da mesma forma, se você tem 30 pessoas que pensam de uma maneira e um cara que pensa totalmente fora do quadrado e que tem um resultado muito maior, é simples. Se você tem um vendedor, o cara que vende, e você tem 30 vendedores que são medianos, você vai querer o cara que vende. Simples. Por mais que você pague um valor a mais para o cara, você sabe o resultado que você tem. Simples assim. Então, tendo esse contexto, veja como otimizar custos, que se você não tiver ou não tem alguém qualificado,
é melhor começar a fazer esse tipo de fluxo. E se você não está, começa a se qualificar. Por exemplo, esses conteúdos gratuitos que eu dou é uma boa forma no meu entender.